Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande prazer que damos início ao debate SPE desta tarde sobre indicadores sociais e finanças públicas gaúchas, perspectivas de desenvolvimento. Evento organizado pela Fundação de Economia e Estatística e que compõe a programação da Semana do Economista FEE. Compõe a mesa de honra deste evento presidente da Fundação de Economia e Estatística, economista Igor Alexandre Clemente de Moraes. Assessor e economista da Fundação de Economia e Estatística, Sr. Bruno Caldas. Economista da FEE, Lideraldo Santos Marques Júnior. E economista da FEE, Marcos Vinícius Vinck Júnior. O evento de hoje faz parte da programação especial da Semana do Economista FEE. Nesta tarde, o tema do debate é Indicadores Sociais e Finanças Públicas Gaúchas, Perspectivas de Desenvolvimento. E teremos as falas dos economistas Lideral Marques e Marcos Vinck Júnior. Amanhã, teremos o debate sobre o momento atual e perspectivas para a economia brasileira, com os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Portugal, que abordará o tema O Delicado Momento Atual, a luz no fim do túnel, e Ronald Otto Hilbrecht, que falará sobre por que é difícil mudar a economia política das reformas. Para dar as boas-vindas aos participantes e fazer a abertura oficial deste evento, convidamos o presidente da FEE, economista Igor Moraes. Boa tarde a todos. Prazer recebê-los aqui na FEE para a abertura, na verdade, a abertura dos debates, porém a Semana do Economista. Parabéns a todos os economistas e aqueles que atuam como economistas, né, por esse mais um ano. Mas a nossa semana ela começou na segunda, nós tivemos um evento da PET, importante, tivemos um evento na terça, até hoje, esse debate, e amanhã também, mais uma promoção de uma palestra de debate econômico. Sinto feliz em poder compartilhar com vocês esse momento, eu espero que todos aproveitem essa palestra. É a primeira de muitas, não é só na Semana do Economista, nós estamos montando uma agenda também para 2016, provavelmente vai ser bem intensa em termos de debate, a gente precisa colocar até o protagonista do debate econômico, principalmente do Rio Grande do Sul, nós temos que tomar a frente e puxar essa discussão para cá, os profissionais aqui, esses muitos profissionais competentes, que podem dar os caminhos do Estado, não só para essa questão da crise financeira, mas para discutir esse futuro que nos reserva com população que vai crescer menos, envelhecimento, enfim, coisas que vão ter impactos sociais, como o próprio Juninho vai nos colocar mais à frente. Quem não pegou o folder, né, um trabalho bonito aí que o pessoal organizou sobre a FEE, quem não pegou tem ali na frente um pouco da história da FEE, o que ela faz, alguns depoimentos, e não caberia no folder toda a história. Vocês vão precisar entrar no site, precisar conversar com a gente muito mais vezes para ver o que a FEE produziu de história. Mas ali é apenas uma amostra da importância da FEE, que participa muito da vida do economista e discute bastante sobre a economia do Rio Grande do Sul. As boas-vindas e o agradecimento aos dois palestrantes. Obrigado, Bruno, pela coordenação da mesa e um bom evento a todos. Neste momento, passamos a palavra ao assessor e economista da Fundação de Economia e Estatística, Bruno Caldas, que conduzirá o debate desta tarde. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao pessoal da assessoria de comunicação. A gente sabe como essa semana está sendo muito corrida, como a semana passada foi muito corrida, para nós colocarmos esse evento da Semana do Economista em pauta e no momento correto. Com todas as especificidades que se passaram, em cada evento era muito diferente um do outro. E esse debate, então, é um evento diferente dos que ocorreram até então. Eu queria agradecer a toda a equipe técnica que está por trás de todo esse aparato, que vocês estão vendo que possibilita que essa semana seja uma semana diferente das outras e dos outros debates que nós já tivemos anteriormente. Gostaria de fazer, então, uma breve apresentação dos palestrantes, iniciando com o Lideral Marques. Ele é graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudou, creio que a vida toda dele, finanças públicas.
Inclusive tem artigos publicados nas principais revistas científicas do Brasil, como a Revista de Economia Aplicada, a Nova Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. E é sim uma referência nesse debate que hoje é tão importante para o estado do Rio Grande do Sul e pode sim contribuir com insights decisivos nas políticas públicas que devem ser adotadas. Também gostaria então de apresentar o Marcos Witt Júnior. Eu conheço ele desde os tempos de ensino médio, eu acho. Somos também colegas da graduação em Economia na URGS, mas aí no mestrado ele foi para São Paulo, estudou na GV São Paulo e agora fez o doutorado na URGS com um breve período de 1 ano na Universidade de Illinois Urbana-Champaign. E também é uma referência em diversos assuntos, como por exemplo a economia da cultura, se vocês não conhecem. Marcos participou ativamente do mapeamento da economia da cultura do Rio Grande do Sul, participou da definição de quais são os setores e também possui artigos publicados nas principais revistas científicas do Brasil. Então eu me sinto honrado, extremamente humilde de estar ao lado desses dois pesquisadores. Então, para editar então, as regras das palestras, nós iniciaremos com o liderar o Marcos durante 30 a 45 minutos e depois a gente abre em torno de 20 minutos para debate e perguntas. Após isso, então, o Marcos também faz uma palestra de 30 a 45 minutos sobre os indicadores sociais do Rio Grande do Sul e do Brasil, e no qual também nós fazemos em torno de 20 minutos depois para debate e perguntas. E eu gostaria então de, por último, ressaltar que nós estamos ao vivo, todo mundo aqui está ao vivo para o Brasil e para o mundo. Se vocês quiserem em algum momento abanar para a câmera, vocês podem, não tem nenhum problema. A fé então está se inserindo, essa não é a primeira vez, mas é uma primeira vez que é mais contundente essa transmissão ao vivo. Então gostaria de agradecer a todos a presença da plateia, também a presença de quem está assistindo pela internet e uma boa palestra a todos. Pode ser. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação na própria casa, né, poder falar com os colegas e como é uma casa aberta, contar com a presença aí de várias personalidades, pessoas que podem contribuir para o debate. Essa palestra aqui é baseada num trabalho que eu fiz, saiu esse ano, na Indicadores, e aí algumas coisas eu atualizei ou acrescentei, tá? Então é baseada num trabalho específico e vamos lá, vamos discutir algumas coisas sobre o Rio Grande do Sul. A ideia é consolidação fiscal ou ajuste fiscal, para mim não tem diferença aqui. Bom, como palestra de economista a gente vai ver bastante número e essa aqui é a equaçãozinha básica da dinâmica da dívida pública. Se vocês, o G, então no debate a gente sempre tem isso presente quando a gente vai falar de dívida pública, política fiscal. O G é o gasto primário, o T é a receita primária, aquele termo ali, o I vezes o B, é o pagamento da dívida, o serviço da dívida. E a variação da dívida é o quanto que o Estado se financia emitindo títulos ou emitendo empréstimos. Aqui eu só fiz uma rápida demonstração. Pega 4 períodos, lá 0, 1, 2, 3. Ali o G, o T. Vocês vejam ali no ano 0, se o gasto é igual à receita, o resultado primário é 0, o resultado orçamentário é 0. Não tem dívida, o orçamento está equilibrado sem problema. No ano 1 lá, se o gasto
aumentou para 110, a receita se manteve, eu tive um déficit primário de 10 e o meu resultado orçamentário também foi um déficit de 10. Então eu gerei uma dívida nesse ano de 10. Okay? No ano 2, novamente eu gastei mais do que arrecadei. Eu gastei 110, a receita foi 100, mas agora eu tenho que pagar o serviço da dívida. E aqui eu estou supondo só por 10%. Meu resultado primário foi então, o resultado primário ali foi 10 e o orçamentário foi negativo em 11 milhões, qualquer valor. Tá? Então, como eu tive um déficit de 11 bi, eu tenho que financiar esse déficit. A minha dívida vai, então, para 21. Tá? E no ano 3 ali, vamos imaginar que o governo vai pagar toda a dívida. O que ele vai ter que fazer? Supondo que ele vai arrecadar 100, ele vai ter que reduzir o gasto primário lá para 76,9, e aí ele gera um superávit primário de 23,1, o orçamentário dele vai ser de 21, e aí ele vai zerar a dívida e inclusive pagar todo o serviço da dívida sem problema nenhum. Eu só coloquei esse dado aqui, para muitos isso é conhecido, mas não é conhecido por todo mundo. E essa é uma diferença fundamental quando a gente vai trabalhar com entender a dinâmica da dívida e discutir medidas de ajuste fiscal. Tem que ter presente a equação da dinâmica da dívida. Não se preocupe, eu não vou ler toda a tabela, tá? É só para mostrar o seguinte: qual foi a postura fiscal do governo de 2010 a 2014? E aqui eu vou destacar o seguinte: como é que a gente mede, então, como é que a gente pode afirmar qual é a postura fiscal de um governo durante um determinado período? O primeiro dado ali, a última linha, o que a gente tem ali? Ó, as metas de superávit primário foram decrescendo ao longo de 2011 a 2014. Lá começou em 1,9 bilhões e em 2014 a meta já foi reduzida para 1,4. O governo, os resultados primários, que é essa segunda linha aqui, também foram decrescentes. Começou lá em 2011 em 1,4 e em 2014 foi negativo em 469 milhões. Tá? Ou seja, houve uma deterioração fiscal nesse período aí. Qual é o problema disso? O problema disso é que, como o superávit primário que foi conquistado foi inferior ao serviço da dívida, que são essas colunas ali de juros e amortização da dívida. Tá? Aqui cabe um parênteses. Tá? Quando eu falo aqui esses dados, são os dados da Fazenda, e são despesa empenhada e receita realizada. Tá? A Fazenda tem alguns relatórios que é despesa líquida. Não muda muito, mas é só fazendo essa ressalva. Então, de 2011 a 2014, se quiser incluir 2010, o superávit primário que foi efetivo foi inferior ao pagamento dos juros da dívida. Consequentemente, a dívida cresceu. Tá? Então, meta decrescendo, resultado efetivo caindo, isso significa um quadro de deterioração fiscal. Mas não é só isso. A deterioração fiscal a gente pode observar pelo indicador da insuficiência financeira. Isso é dados do relatório da gestão fiscal da Fazenda também. Tá? Vocês notem aqui, até 2012 você tinha um quadro de suficiência, ou seja, as disponibilidades financeiras eram superiores às obrigações financeiras, mas em 2013 mudou. Tá? Em 2013 nós temos aqui insuficiência financeira de 4,3 bilhões de reais. Basicamente ali foi o ano que começou a usar os depósitos judiciais. Os depósitos judiciais, isso não é recurso orçamentário, né? O governo tomou essa medida, ela, ao mesmo tempo que aumenta a disponibilidade financeira, ela cria uma obrigação financeira. Por isso que gerou uma situação de insuficiência financeira. Outra coisa importante destacar é que esse indicador é importante, desculpa a redundância, mas é porque são dívidas, são obrigações menores que um ano, tá? É dentro de 12 meses. Em 2014, aumentou um pouco a disponibilidade financeira do caixa do Estado, mas as obrigações financeiras aumentaram muito mais.
Então aumentou, a insuficiência financeira foi de 7,1 bilhões no final de 2014. Então esse é outro dado para você medir e analisar as finanças e a política fiscal, a postura fiscal de um governo em um determinado período. Então o resultado óbvio seria o aumento do endividamento. Lá a dívida em 2010 era 44 bilhões, 44,4, e em 2014 fechou em 59,9 bilhões, um crescimento aí de 15 bilhões em 4 anos, 5 anos. Okay? Vocês notem aqui que a dívida, a partir de 2013, a consolidada líquida é igual à consolidada. Por que isso? Porque é uma regra do STN que quando é negativo aqui, quando o Estado tem insuficiência financeira, significa que a dívida líquida é igual à dívida consolidada. Tá? Então é um crescimento muito grande da dívida nesse período. Em termos de limite do endividamento, aqui estão a regra, isso foi estabelecido quando o Estado renegociou a dívida.